Boa noite a todos. Sejam sempre maravilhosamente acolhidos nesta casa maravilhosa, Francisco de Assis. Que essa casa nos acolhe, nos orienta, nos ensina o caminho certo a seguir. E hoje, então, vamos falar sobre as parábolas e ensinos de Jesus. O autor é Caibar Schutel e o tema é Parábola dos Lavradores Maus ou dos Rendeiros Infiéis. É um tema impactante aqui. Então, nós vamos ler a parábola. Havia um proprietário que plantou uma vinha, cercou-a com um sebe, ou seja, uma cerca de plantas. Cavou ali um lagar, que é um tanque onde as uvas eram espremidas. Edificou uma torre, grande edifício, como proteção contra ataques inimigos. De maneira que a fazenda estava completa, tudo preparado. Terras de sobra, parreiras em grande quantidade, lagar, tanques e tonéis, tudo o que era preciso para a fabricação do vinho. Mas o proprietário se ausentou e ele teve então que arrendar essa vinha. E ele arrendou a propriedade a uns lavradores e ele saiu do país. Ao aproximar-se o tempo dos frutos, o proprietário enviou alguns servos aos lavradores para receber os frutos que lhe cabiam, pagamento, né? Os lavradores, agarrando os servos, feriram um, mataram outro e a outro apedrejaram. O proprietário, então, enviou outros servos em maior número, mas os lavradores maus trataram-nos do mesmo modo. Mataram, feriram, apedrejaram. O proprietário, então, enviou-lhes seu filho, pensando que os lavradores teriam respeito com o mesmo, com o seu filho. Mas os lavradores maus, vendo o filho, disseram entre si: esse é o herdeiro, matemo-lo e apoderemo-nos de sua herança. E agarraram o filho, lançaram-no fora da vinha e mataram-no. Quando, pois, vier o senhor da vinha, o que o senhor da vinha fará àqueles maus lavradores? Ele fará, então, perecer horrivelmente a esses malvados e arrendará a vinha a outros, que lhe darão os frutos no tempo certo. Essa parábola, ela se encontra nas falas de Mateus, Marcos e Lucas. E aqui vamos ver o que Caibar nos diz. A parábola acima é a prova da inigualável presciência, da precisão do Filho de Deus, assim como é a magistral sentença que se havia de cumprir no nosso século contra os rendeiros infiéis que têm devastado a nossa seara. Jesus tinha por costume explicar aquilo que escapa à compreensão mais simples. Ele simplificava a maneira de falar para os mais simples entenderem. Então, ele usava das parábolas, a fim de tornar-se mais facilmente compreendido. E nesta parábola dos lavradores maus, dos rendeiros infiéis, Jesus quis explicar a soberania da ação divina. Tudo o que aconteceu nesta parábola, ele queria esse resultado, a soberania da ação divina, que às vezes tarda, mas não falha. Jesus ainda quis mostrar a seus discípulos
Quem são os lavradores que prejudicaram a sua seara? E agora nós vamos explicar um pouquinho da palavra de Jesus. Ele explica assim: a seara é a humanidade, o proprietário é Deus. A vinha que ele plantou é a religião. O lagar são os meios de purificação espiritual que Deus concede. A casa que edificou é o mundo, o planeta. E os lavradores maus que arrendaram a lavoura são os líderes religiosos da antiguidade que rejeitaram os profetas e Jesus desde os tempos antigos e até sacrificavam o sangue dos animais. Os servos que foram feridos, apedrejados e sacrificados são os profetas da antiguidade, cujos passam por duras provações, como no caso de Elias, Eliseu, Daniel, que foi colocado na cova dos leões, e o próprio Moisés também, que sofreu com os sacerdotes dos faraós e com os israelitas fanatizados que chegavam a fundir um bezerro de ouro para adorar contra as leis de Deus. Depois ainda veio João Batista, que foi degolado, e depois outros servos que passaram pelos mesmos sofrimentos como os primeiros apóstolos e profetas, como Estevão, que foi lapidado, e Paulo, Pedro, João e Tiago, que sofreram martírios, pois não concordavam com os líderes religiosos daquela época. As rixas religiosas eram a mais espessa escuridão que infelicita as almas. Portanto, devemos respeitar as religiões. Todas vão para Deus, né? A crença dos cristãos é como o fruto da videira, que encoraja e vivifica. Assim como o fruto alimenta o corpo, a crença alimenta a alma. A religião de Jesus Cristo é o bálsamo que suaviza, é a caridade que consola, é o perdão que redime, é a luz que ilumina. A religião de Jesus é a vida, não é o corpo, mas sim o espírito. O corpo é nada e o espírito é tudo. O corpo existe porque o espírito o aciona, cuida dele e vivifica e movimenta o nosso corpo. Quando o espírito se separa do corpo, nenhuma vida resta a esse envoltório, a esse instrumento. O corpo, sem o espírito, é morto e se desagrega, como uma casa que cai e se converte em escombros. Portanto, ele disse: és pó e ao pó retornarás. E continuando, esta parábola, então, é a comparação de todas as lutas que os grandes missionários, os profetas que falam em nome da divindade e da religião, têm sustentado as criaturas que não compactuavam com o cristianismo. Então essa rixa era muito antiga. Naquele tempo, naquela época, havia grande diferença de pensamentos entre cristãos e outros pensadores. Nem o Filho de Deus, Jesus, cuja parábola premonitória estamos lendo, nem ele foi poupado pela classe do que pensavam diferentes, que tinham por líderes Anás e Caifás, em conluio com os governos da época. As criaturas de diversidade com os ensinamentos de Cristo criaram aparatos
dogmas horripilantes, né? Esses dogmas horripilantes eram normas que eles colocavam como princípios estranhos, imutáveis, inquestionáveis. Era uma ordem que eles queriam que fosse cumprida. É precisamente o que constitui, em linha geral, os lavradores maus desta parábola. Então, essa classe dos divergentes do cristianismo estão muito bem representados nesses obreiros fraudulentos e mercenários que ainda hoje proliferam no mundo todo, e inclusive vendendo a fé, vendendo a salvação das criaturas simples, as graças, etc. Felizmente, chegou também a época da realização, ou seja, das advertências antecipadas de Cristo, que estão registradas por escrito no Evangelho. Tudo que Cristo ensinou, ele não escreveu nada, mas tudo que ele ensinou, que ele praticou, está no Evangelho. Então, o Evangelho realmente é um ponto de referência nosso. A religião prossegue. Os dogmas inquestionáveis, estranhos, são abatidos. E então a verdadeira fé aparece, fortalecendo consciências, consolando corações e principalmente fazendo raiar na terra a aurora da imortalidade, porque nós somos espíritos, somos imortais, né? Deus, para realçar certas evidências. Quais as evidências? O Deus Espírito, o Deus justo, o Deus todo-poderoso e sábio que reina em todo o universo. E também diz o seguinte, nesta parábola: Jesus quis também mostrar nesta parábola que muitos líderes religiosos conheciam as leis de Deus, mas infelizmente eles não seguiam literalmente essas leis de Deus, né? Esses líderes religiosos da época rejeitaram os profetas e também rejeitariam o próprio Jesus, Filho de Deus. Essa parábola também nos ensina o seguinte: Deus é paciente e dá oportunidades. Deus nos ensina também que rejeitar a verdade traz consequências. Então aí nós temos o livre-arbítrio, né? Deus espera de nós frutos bons, ou seja, justiça, fé, amor e obediência. E isso tudo nós conseguimos como? Seguindo as leis de Deus, as leis divinas. O reino de Deus seria entregue àqueles que realmente aceitassem a sua vontade, né? A sua orientação. Essa parábola também serve para nós. Estamos cuidando bem daquilo que Deus nos confiou? Estamos produzindo bons frutos? Estamos ouvindo a voz de Deus ou ignorando seus ensinamentos? Então essa parábola é um chamado para nós. Portanto, é imprescindível que sigamos as leis divinas com seus ensinamentos, para então alcançarmos a nossa evolução moral e espiritual tão desejada. Em síntese, então, temos que seguir as leis divinas, né? Só assim nós conseguiremos evoluir e seguir o que Jesus nos deixou, né? Então, eu desejo a todos uma noite tranquila, uma semana muito produtiva e que Jesus esteja sempre ao nosso lado, nos indicando, nos orientando o caminho que devemos seguir. Muito obrigada.